Fala, jogadores, como vocês estão? Tudo certo? Bem-vindos de volta ao Poker com Performance. Dessa vez com a estreia de um quadro novo, o Por Trás do Clique. Qual que é a ideia do Por Trás do Clique? É trazer para vocês reviews de torneios jogados por mim ou por alunos meus, spots jogados por mim ou por alunos meus, quem sabe no futuro por vocês aí do YouTube também, e falar não apenas sobre o aspecto técnico envolvido nessas decisões, mas também, quando for a oportunidade, trabalhar com vocês princípios de filosofia clássica, neurociência do comportamento humano, áreas essas que eu estudei bastante nos últimos anos, performance mental, que é a minha especialidade, além, claro, né, do poker, e a gente fazer esses paralelos de poker e outras áreas do conhecimento humano, que é a ideia principal por trás dos meus projetos, né? É o que eu trabalho com os meus jogadores, não apenas a técnica em si, mas todas as áreas relevantes do conhecimento que eu posso acoplar ao poker, beleza? Então vamos lá, espero que vocês curtam e eu vou fazendo um em real time aqui com vocês, tá? Depois, editora, um beijo, editora, te amo. A gente vai dando um jeito do conteúdo ficar melhor para vocês consumirem, beleza? Então vamos lá, vamos estrear o quadro por trás do clique, para cima. Ah, eu me esquecendo, você que tá assistindo o vídeo aí, tá? Meu, não deixa de dar o like, cara. Dá o like pro conteúdo ser mais entregue, pô. Me ajuda aí, cara. Você tá sendo ajudado por esse conteúdo? Então dá o give back. Dá um like, comenta, compartilha, beleza? Ativa o sininho. Aqui embaixo vai ter bastante coisa de como você pode entrar em contato comigo, participar, quem sabe, do meu time de poker, beleza? Então, vamos lá. Segue aí a gente também no Instagram e continue a desfrutar esse vídeo. Valeu! Vamos lá, pessoal. E para estrear esse quadro, eu trouxe um torneio jogado por mim bem recentemente, um torneio de 50 euros do Poker Stars Espanha. Tá? Um torneio que a cravada rendeu um pouco mais de 900 euros, ou seja, um pouquinho mais aí de $1.000. E eu tô muito nessa jornada, pessoal, atual, de focar em fields pequenos, ou seja, torneios com poucos jogadores, tá? Torneios aí com menos de 200 participantes. Eu vou mostrar alguns gráficos aí para vocês, tá? Durante a minha carreira, eu sempre fui um jogador que focou bastante em torneios de fields grandes, ou seja, aqueles com mais de 1.000 participantes. E graças a Deus tive muito êxito nisso. Porém, eu tenho um objetivo atualmente de voltar a estar entre os 1% melhores, tá? De pelo menos ali o average buy-in $70, tá? Eu tive que diminuir os meus buy-ins nos últimos anos, mais especificamente ali nos últimos 3, 4 anos, porque o meu foco foi muito mais em formar jogadores, principalmente do Ultramental, né? O meu time que eu comecei do zero, literalmente, com capital próprio, e concentrei as minhas energias ali. Isso fez com que a minha carreira como jogador de poker ficasse em segundo plano. E eu não me arrependo nem um pouco, porque foram os melhores anos da minha vida, graças a Deus. Mas agora eu quero voltar a competir em altíssimo nível. E para isso, a estratégia do momento é ir subindo o average stake, jogando torneios de menor variância. Tá, já obtive alguns resultados, vou colocar para vocês, né, o quanto que eu estou ganhando em média por torneio jogado de fields pequenos. Lembrando que ainda não tem todos os dados, porque tem alguns sites não traqueáveis, né? Mas esse é o objetivo, beleza? Vamos lá nessa jornada, sem mais papo e buera! Então já começamos com a win, o small blind isola, né? Faz ali 2x basicamente. Não tem como foldar, call. Check. E eu resolvo betar essa mão por alguns motivos, tá, pessoal? Bom, primeiro, que esse range de clique, né, versus shove do cutoff é um range muito amplo, ele tem 245 blinds, então
Nós vamos encontrar muitas mãos ainda que nós estamos à frente. 9x, 10 e 9 no geral. Tem 4 e 3 suítes. Enfim, é um range muito, muito amplo. Tá? Então não deixa de ser uma value bet. Ao mesmo tempo, a gente controla a ação com esse bet. Se a gente tomar check raise, pô, simplesmente o cara tá completamente air nesse spot. Ou ele tem um draw forte, ou ele de fato acertou o board, tá? Então a gente consegue reavaliar a situação de acordo com o size que ele fizer, beleza? Mas se ele der só call, aí a gente tem outra informação. A informação de que o range dele é o que a gente chama de mais capado, ou seja, range com mais Broadways, alguns As-X, que eventualmente a gente consegue expulsar o turn ou river. E também tem um ponto de que se a gente betar essa mão e tomar call, a gente, como falei lá no começo, pode estar ganhando a mão, né? Então, a gente controla o pote, ainda podemos levar mãos piores para turn river e tomamos as decisões posteriores. Acertamos o valete, temos uma value bet, o size de 2/3 já é o suficiente para encaixar o in river. Ele foldou. Empatamos. FL Wrap abre, a gente dá call. A gente tem que VPIPar também, né? Ou seja, dá call aqui com um range muito amplo, porque a gente precisa se expor ao bounty aqui do Bruno Pires, tá? A tribet também cabe? Cabe, mas assim, vamos lá. Quanto menor for o stack do adversário e maior for a nossa drop equity, ou seja, o desconto que nós temos para pagar o all-in do adversário, menos a gente quer tribetar o open raiser. Isso é o que eu chamo de heurística. Essas palavras que eu acabei de proferir se chamam heurísticas, que nada mais são do que atalhos mentais para facilitar a tomar de decisão. Então vamos lá, vamos repetir. Quanto mais eu cobrir o adversário à minha esquerda e maior for o desconto, ou seja, a drop equity para pagar o all-in desse adversário, menos eu quero tribetar, ou seja, expulsar, tá? E correr, ou, né, na verdade, correr o risco de tomar um re-raise do open raiser, tá? Eu quero me expor a esse show, eu não quero tribetar aqui e fazer o big blind foldar. Eu quero me expor a esse all-in, tá? Então, quanto maior for esse desconto, mais eu quero jogar de call e menos eu quero jogar de tribet. Quando a gente fala de heurística, a gente também tá falando de performance mental, tá, pessoal? O segredo da performance mental é ter boas heurísticas, bons atalhos mentais que economizam energia, ATP, adenosina trifosfato, na hora que você for tomar as suas decisões na mesa. Beleza? Check. Não dá para foldar, esse high. E fold. Temos rei aqui, raise. Call, call. Temos um lead do small blind. A gente tem que pagar, né? Ou da raise. A gente tá ganhando de alguns draws dele. E estamos bem contra o 9 ou 8. Eu acho que se a gente não tiver ouros, é mais call. Afinal de contas, a gente desbloqueia mais esse range aí de flush draws do small blinds e os nut flush draws. Porém, ainda acho que dá para pagar turn olhando com mais afinco aqui. Porque a gente ainda tá na frente de bastante draws, né? Dama valete, vala 10, 10 e 7 suited, rei vala de ouros, rei 10 de ouros, enfim, a gente tá na frente ainda de um percentual grande do range do small blind. A gente tem uma equidade de 26%. Bem provável que o As e Rei esteja à frente mais do que isso versus o range de bet do Small Blind. Ainda com que a gente esteja coberto, né, um pouquinho, a gente não tem um desconto de equidade aqui, mas dá para dar call. Beleza.
Raise, check, dá para se betar também. Call. Aqui nós temos uma decisão, né? Three-way. Vamos para um Probe River e atacamos uma dama, por exemplo, ou a gente joga essa mão na gaveta que a gente chama de Bluff Catcher. O que são os Bluff Catchers, pessoal? São mãos que... Vamos abrir o nosso Scally Draw aqui pela primeira vez na review. Conceito de Bluff Catcher. Bluff Catchers. Então, Bluff Catchers são mãos que ganham... Vou aumentar isso aqui. São mãos que ganham 0, ou seja, o EV do call é 0. Então, vamos colocar aqui EV igual a 0. Quando o adversário blefa exatamente o que precisa blefar. Geralmente são mãos que tem aí, tá? Entre 40, na verdade, entre 50 e 30% de equidade, tá? Uma coisa assim. Então, isso são Bluff Catchers. Isso aqui é conceito puro, tá? Então, a gente ganha 0. O EV esperado de Bluff Catcher, ele é sempre 0, tá? Não tem como você ganhar muito mais do que isso, porque você está ganhando apenas dos bluffs e das mãos de valor você está perdendo, tá? Se você encontrar o adversário blefando muito mais do que deveria, aí sim, os seus Bluff Catchers começam a ter um EV positivo. Porém, se a gente for ipsis literis para a teoria, se sua mão começar a ganhar muito mais do que 0, ela já não vai mais ser necessariamente um Bluff Catcher. Ela vai começar a se encaixar no que a gente chama de mãos boas, né? A gente chama aqui de Good Hands. E aí a gente teria equidades superiores a 60%. Mãos boas têm entre 60% e 90% de equidade. Tá? Então aí seria um call muito claro. Opa, ou às vezes até colocar aqui as minhas anotações. Tá? Então ou seria um call muito claro, ou até, vez ou outra, uma value bet. Tá? Mãos boas querem colocar dinheiro no pote. Beleza? Então a gente tá aqui nesse limbo, né? No River. Eu opto por value betar, fazer uma probezinha baixa. Choquei para extrair das damas. Perde-se pouco contra two pairs, a hora que toma raise. Nossa, tomei call dos dois. E aí é maravilhoso, hein? Caraca, bicho. Aqui foi finesse, hein? Consegui extrair dos dois, hein? Boa. Spot legal pra gente dar uma olhada usando o Solver. Pessoal, vou analisar a mão aqui, tá? O que eu fiz nesse cenário? Basicamente, abri o GT Wizard nas resoluções de three-way, ou seja, 3 pessoas na mão. Hijack você betou baixo, cutoff deu call, tá? E a gente tem uma decisão no Big. E o 10 e 9 é fold! Olha o meu 10 e 9 aqui. Né? Muita gente pode olhar esse fold aqui e falar, nossa, que fold tight, né? Você tem um par. Mas vamos lá. A gente tá jogando, pessoal, contra 2 ranges. E vamos lá, vamos jogar mais uma heurística aqui para vocês. Quanto mais ranges você enfrentar, mais escapes a sua mão precisa ter para as próximas streets.
E não só isso, mas você deve desbloquear o range complementar do adversário. Ou seja, nesse caso, draws, né? Vala 9, Rei 9. E a gente não tem essas propriedades, né? Nossa mão não caminha muito para turn. Então, bater um 9 pode não ser bom. O hijack ou o cutoff podem seguir, inclusive. A dobra do 10, sim, ela é boa, mas a gente já pode estar ferrado contra a dama. Tem outros 10 melhores nos ranges dos dois. Então, o que acontece com o nosso 10x aqui, né? Vamos pro segundo par. Que a gente prefere muito mais defender os 10x que desbloqueiam o range complementar, ou range de bluff, como queiram chamar, seja do hijack, seja de call, do cutoff, tá? Do que as mãos que bloqueiam mais. Então você veja, um As e 10 off tá foldando mais do que o 10 e 2, por conta do que eu mencionei. E o 10 e 2 ainda prefere ter ali um backdoor flush, ou seja, 3 cartas para fazer flush até o river, beleza? Então, é por isso que a gente folda o 10 e 9. Pessoal, aqui não é um canal só de mentalidade não, hein? O pai aqui sabe do jogo, viu? O pai sabe do jogo e coloca a pele em risco, tá? Não fico ali postando resultado de, entre aspas, aluno meu que fez curso XYZ de performance mental, como se fosse 100%, né, fruto do seu trabalho mental que você faz com o player. Aqui eu trabalho técnica e mentalidade com o jogador. Então, quando eu vejo o meu player tendo um resultado bom, aí sim eu posso falar. Aí sim eu posso falar que aquilo também foi bastante fruto meu. Não quando eu dou um curso aleatório aí de performance mental, sei lá, falando de mentalidade, o cara tem um resultado, posto lá no meu Insta, olha o que os meus alunos tiveram. Você pode ter certeza que foi muito mais responsabilidade do teu aluno e da parte técnica do que tua. Embora, claro, né, não vamos desmerecer o seu trampo não, né? Algum tipo de participação você tem ali, tá bom? Foldamos. Qual? Cobrimos todo mundo. Mais uma heurística. Quanto mais você cobre os adversários envolvidos em torneios Progressive KO, mais você expande teu range de call. Então, cubro todo mundo, inclusive Big Blind. Quero me expor ao bounty deles. Call. Fold. De novo. Pô, cara, está foldando um par. Tô bloqueando as 10. Tô bloqueando 10 e 9. O 10 pode não ser bom no turn, porque o TG pode seguir. Ele está betando contra 3 adversários. É um range mais forte. Não tem o escape para fazer flush. Fold. Fold também ganha jogo, pessoal. Bet alto já dá uma tristeza já, né? Mas não tem como foldar. Check. Bom, quando o adversário checa turn, pessoal, vamos lá, vamos para as heurísticas, né? Vamos ver se a gente consegue até fazer alguns links com filosofia. O adversário checa flop ou turn, ele passa uma informação. Que informação é essa? Geralmente, isso é claro. Exclua-se disso ótimos jogadores. Pega a média dos jogadores, tá? O range não tem mãos muito fortes, tá? E aí, passando por um pouquinho do campo filosófico, toda inação é uma ação. Então, no poker, tudo lhe transmite alguma informação. Não são só os números do cara, não são só as decisões que ele toma nas mesas. O país que ele passa informação. Por exemplo, a forma que ele jogou as mãos anteriores também passa um tipo de informação. Então, a tua habilidade
é muito mais além do que ver o que o cara fez na mesa, qual foi o size que ele fez, o que ele deixou de fazer. Tudo lhe passa uma informação. Tudo é informação. No poker, tá? Ganha mais dinheiro quem sabe ler e interpretar melhor informações. Por isso que toda inação é uma ação. Um check é uma ação. O país que o cara é uma ação. Como ele jogou as streets anteriores, é uma informação. Como está o gráfico dele, tá em upswing, tá em downswing, é uma informação. Quanto melhor você souber sintetizar essas informações, mais você vai ganhar dinheiro. Aqui ele não tem um Ice forte, provavelmente, né? Então eu tô mirando o quê? Um 7, ou até mesmo um Rei Dama, que acertou lá, tá? Espero que eu não tenha feito um size muito alto. Ah, eu não gosto desse size, cara. Esse size só é bom se ele dá raise, né? Se a gente induz alguns raises aí de blefe e tal. Acho que dá pra gente fazer mais, dá pra gente fazer ali 1000, 1200. Meu Deus do céu, cara. 7-3 off. Coberto. Mas acho que até essa mão aí paga size maior. De novo, né? Eu não cubro o Button, mas cubro o Big e o Toff. Quero jogar essa mão. E já deu pra ver, né? Quando a gente vê esse tipo de player, pessoal, a gente tem que ver isso aqui, ó. Dollar signs, né? Sinais de dólar. A gente tem que jogar contra esse cara. A gente tem que jogar contra esse cara. Tá? Então, quanto mais fraco o adversário, mais devemos jogar para ele. O dinheiro não flui de maneira linear no No Limit Hold'em. Ele flui de maneira não linear. Então, contra fiches, você espera EV BB/100, ou seja, quanto você ganha a cada 100 mãos, tá? De fichas. Valores consideráveis, então contra fiches EVs BB/100 massivos. Contra regs fracos EV BB/100 altos. Regs muito bons. EV/100 baixos. O que eu quero dizer com isso, né? A forma de sistematizar o nosso pensamento, que não deixa de ser um pensamento filosófico, né? Todo grau de hierarquização de tomar de decisão foi cunhado ali, principalmente por Aristóteles, né? A forma hierarquizada, e Aristóteles, Platão anteriormente, forma hierarquizada de tomar as decisões, dar graus de valor diferentes para as coisas. E é a mesma coisa no Limit Hold'em, né? Tem que jogar muito contra fiches, tem que jogar bastante contra reg fraco e evitar os maiores embates com os regs muito bons, porque não é aí que tá o dinheiro. Então eu quero jogar contra esse cara. Buscar maximizar contra o Ais e o Valete aqui, né? Vamos seguir um pouco mais, pessoal, um pouco mais para frente. Vamos ver se a gente consegue ver mais decisões legais, um field curto, né? Então, a gente chegar mais rápido ali numa final table. Raise, call. Dá para betar maior, tá, pessoal, nesse flop. Cobrindo em PKO. Tá, então, ele já tem ali quase 2 bounties iniciais. É um board de reação inelástica. O que eu quero dizer com isso, né? Cara, ele vai foldar o que tiver que foldar e vai pagar o que tiver que pagar, independente do tamanho que eu fizer aqui no flop. Se eu fizer 2.500, se eu fizer 1.400, se eu fizer 1.000, se eu fizer 900, ele vai pagar igual, vai dar raise igual, né? Que são basicamente flush draws.
Comodrosa ali, segundos pares ali, Rei Vala, Vala Dama, enfim, 10 Dama, né? Terceiro par com Broca. Enfim, o range dele é muito similar, independente do size que eu fizer. Ainda mais é Button contra Big, tá? Se fosse um torneio vanilla, baunilha, né? Como alguns chamam, torneios que não tem bounty, tem mais size baixo, mas o Progressive KO a gente amplia o size. Então vamos lá. Peguei essa mão aqui para analisar no nosso GTO Wizard. Dei 3 sizes, tá, pessoal? Isso é legal que vocês acoplarem nos estudos de vocês, tá? Toda vez que vocês forem estudar um spot, e vocês quiserem saber qual que é a melhor estratégia, se é uma estratégia de múltiplos sizes, de um size só, eu sempre aconselho vocês colocarem sizes que tenham uma distância grande entre um e outro, tá? O que eu quero dizer com isso? Bom, aqui a gente põe um size baixo, um size médio para alto e um size muito alto. Se eu ficar colocando 22% de CBET, outro com 33%, outro com 40%, outro com 55%, cara, você vai chegar numa estratégia possivelmente mais EV? Vai, porque quanto mais sizes você tiver e mais complexa for a sua estratégia, mais vai ser difícil o adversário contra-atacar e o sobre entende isso como mais dinheiro. Mas é aplicável na prática? Não. Então busque simplificar, mas simplificações inteligentes, simplificações que façam sentido, tá? Então, por exemplo, nesse cenário, cara, dá para facilmente arredondar essa estratégia para apenas bets altas. Olha o Vala-Vala, ainda tem a frequência de overbet. Isso é explicado pela grande vantagem de range de nuts que nós temos, né? 60-40 em termos de equidade e temos mais nuts. O que são nuts? Mãos acima de 90% de equidade. Então isso permite a gente betar muito e betar alto. O que foi erro. Ganha dinheiro betando assim? Ganha, mas ganha menos. Betar, né? Extraindo dos flush draws, to pair. Tentou blefar a dama, mas aí tem que fazer maior, né, cidadão? Senão a gente não foda a trinquinha, né? Multiway, geralmente eu se beto muito em posição, tá? Aqui eu tenho alguns dados populacionais, mas eu não vou ficar mostrando, porque, como eu falei, né, informação no poker é tudo, vou ficar dando informação valiosa aí para vocês. Para alguns de vocês até valeria a pena, mas tem alguns ali que, pô, a gente tá concorrendo diariamente, não dá, né? Então eu sei que a galera folda muito mais do que deveria no multiway, fora de posição e em posição. Esses sizes de 40% rolam muito pouco na prática. Eles deveriam ser inferiores a, sei lá, 10% dos sizes totais que a gente tiver em posição. Porque pense, né? Toda vez que a gente procura valor e betar uma mão, a gente tem que estar, no mínimo, né? Na frente do range do adversário, mais a metade das vezes. Senão não vale a pena você colocar dinheiro naquele pote. E se a gente está na frente do adversário mais da metade das vezes, faz sentido em posição você fazer um size geralmente acima de 50%. Tá? Tô dando uma explicação superficial, né? Mais deep do que isso, mais profundo que isso, mas a ideia geral. Tá? Então é por isso que rola um pouco size assim, se não quer ficar reabrindo ação e tudo mais. Então dá para fazer maior para cobrar caro da dama, mas é que os dois ranges parecem tão fracos e capados que eu não quis fazer um size alto por conta disso, né? Vamos lá, vamos mais pra frente. GL, né? Quase rei. Cobrindo os dois, cobrindo o small blind, temos que jogar um range muito amplo. C-bet range, em posição. Contra dois. Fine. Dá pra chovar esse rei dama suited?
Porém, tem um ponto, né? Nosso bounty é muito grande. E a gente tá num field bem gambler, né? Bem gamble, que é o PS Espanha. Sei. Prefiro dar o call. E aí eu chego numa outra heurística legal pra vocês, que é o seguinte, né? Isso aqui é uma heurística de Naval Ravikant, um empreendedor em série estadunidense com origens indianas. Então, o Naval Ravikant, ele fala isso por quê? Porque se você tem dúvida, significa que você não está em um cenário de muita clareza. Se você não está num cenário de muita clareza, e supondo que você não vai morrer agora, né, que tua vida não vai acabar nos próximos dias, nos próximos minutos, você vai ter outras oportunidades de maior clareza para extrair um valor igual ou maior de um cenário onde você tiver, de fato, uma visão mais clara do que está acontecendo. No empreendedorismo, isso é muito relevante, né? Vamos supor que você investe em várias empresas. Cara, se você tem dúvida se aquele empreendedor, se aquele negócio vale a pena ou não, cara, deixa passar. Por quê? Porque muito provavelmente você vai ver um outro negócio com outro empreendedor, com uma outra pegada, que você acredita mais e que vai ter muito mais dinheiro para ganhar do que aquela anterior. Mesmo paralelo você faz com o poker. Por que que na dúvida a resposta é não? Porque, cara, se eu não sei se esse é o melhor cenário para chovar, por conta do meu bounty ser grande, por conta de ser um range do TG, por conta de já ser uma reta, por conta de eu ter edge, velho, com certeza eu vou achar outros cenários para ganhar o mesmo EV desse call, ou desse call não, desculpa, desse chove, em outros cenários. Cenário de C-Bet, um cenário de check raise, um cenário de steal, um cenário de raise steal, né, versus um range mais fraco. Então eu vou encontrar outras oportunidades para extrair valores mais significativos do que uma que eu não tenho certeza do que deve ser feito. Então, na dúvida, não. Não o quê? Não coloque seu torneio em risco. Check raise, tá, beleza. É o topo do nosso range flat, tem que jogar mais agressivamente. GL. Mãos de equidade crua cobertos em PKO vão bastante, né? De Rishove, porque vocês tomam mais call, e quanto menor a fold equity, mais mãos cruas ganham dinheiro, né? Mão crua é mão já pronta, né? Basicamente. Check call, lead. A gente tem mais vantagem de nuts, né? A gente tem mais flushes do que o adversário. Acredito eu, por nosso estado TG, então ele tem uma leve vantagemzinha de nuts. Temos mais trinca e overpair. A gente não se beta range, então uma dama a gente joga mais de check call, né? Aliás, fora de posição eu tendo a checar bastante, então a gente acerta um pouco mais essas damas turn, que permite nos liderar. E chove. Ok. Não é uma jogada standard, né? O standard é mesclar aqui entre check raise e check call. Eu só não dei check raise por ser uma fase final de torneio. Então vamos lá, mais uma heurística. Capacidade de ganhar dinheiro não é a mesma de ganhar fichas. São habilidades diferentes. Quando a gente está falando, pessoal, vamos voltar aqui e escrever, né? Capacidade de ganhar dinheiro. De ganhar fichas e de ganhar dinheiro. São diferentes. Por quê? Tá?
Ficha, a gente tá falando de EVV/100, a gente tá falando daqueles potássio que você joga em início de torneio, né? A gente tá falando da famosa headline, né? Dos jogadores de pôquer aí que gostam de MDA, da headline positiva. Isso tudo é ficha. Dinheiro, pessoal, dinheiro a gente tá falando de ICM, a gente tá falando de fase final de torneio, onde as suas jogadas devem mudar, porque tem mais dinheiro envolvido, tem mais risco envolvido. Então, o que eu quero dizer com isso, tá? Se eu dou check raise aqui, eu tenho que ir pro estouro. Eu tô colocando praticamente o torneio todo em risco. Eu vou ficar com 2 blinds para trás se eu perco a mão. Vou para 60 se eu ganho, vou para as cabeças? Vou. Mas, cara, eu tenho bastante edge contra essa galera. Né? Eu quero ir pro gamble aqui. Se eu não tiver habilidade nenhuma, ou seja, se eu não tiver edge, se eu não tiver vantagem perante eles, provavelmente não. Provavelmente eu não ligo, eu quero dizer, né? Provavelmente eu vou pro estouro mesmo, vamos dobrar, vai ser difícil de ganhar ficha contra caras muito bons, então se eu conseguir chipar aqui, vai ser melhor. Agora, quando eu sei que eu tenho bastante edge, não tem por que eu ir pro gamble aqui, né? Vamos pro check call, reavalia a turn, ver o que acontece e segue em frente, tá? Isso é saber ganhar dinheiro versus ganhar ficha. Saber discernir cenários onde tem pouco risco, onde tem muito risco, você tem edge, não tem edge, e decidir. Me exponho mais, me exponho menos, e por aí vai. Beleza? Eu fiquei encucado, falei, meu, será que eu fui do tight, meu? Será, meu? Aí eu fui ver aqui se eu tinha que dar check raise mesmo nesse cenário. Se todas as heurísticas que passei para vocês estavam equivocadas. E o fato é que não, né? É bem equilibrado aqui, né? As frequências check raise, check call. Os nut flush draws já ganham muito dinheiro pagando e a gente não quer, como eu falei, se colocar em risco num cenário como esse, tá? Uma outra heurística que eu gosto de falar, né? Na verdade, isso não é heurística, isso é uma sentença mesmo máxima, né? ICM é o que faz jogadores bons serem piores. E que adianta, né? Você ter ali vai olhar suas stats, ver ali que você tem um EV/100 explodindo, suas stats são muito boas, pô, folda ali para ser bet pouco, agride bastante river, dá bastante check raise frequente complementar, dá raise back versus check raise, beleza, maravilhoso, isso é ótimo. Mas se na hora que realmente vale dinheiro, que vale muito dinheiro, você erra, se você não tem bons princípios mentais para agir quando tem muito dinheiro envolvido, se você não tem essas máximas que te guiam, esses princípios que te guiam, é por isso que eu chamo o quadro de por trás do clique. Cara, não é só sobre tomar decisões técnicas, é sobre ter base, é sobre dominar conceitos, é sobre sair um pouquinho dessa caixa só do poker e expandir para máximas do empreendedorismo, máximas filosóficas, entender como funciona a mente humana, entender que o dinheiro ele não flui de maneira linear, ele é não linear. E tudo isso fazer você tomar as melhores decisões. Então, se você não tá ganhando dinheiro suficiente, provavelmente, e você é um jogador muito bom, provavelmente a solução tá aqui, estudar mais ICM. Agora, se você é tecnicamente deficitário, beleza, não necessariamente ICM é um problema, você precisa ficar bom nos seus números, né? Entender de princípios é relevante. Check call. Não vou ver o turn pra frente, né? Vai ficar muito grande a review. Vamos mais lá pra FT. Final table. Ali já era a mesa semifinal. Aqui é a mesa final. GL. Mesa final ou bolha, né? Difícil de saber. GL. GL. Three-handed. Como eu falei para vocês, small field. Torneio de 50 eurolas. Deu mais ou menos aí, vamos colocar 60 players. Quase um city golzinho, né?
Vamos chegar rápido no FT. Aqui eu fui pro double check, cara, pra dar uma induzida no button de ir pra bet river, a gente pra check raise, né? Mais pela dinâmica, mas eu, sinceramente, preferiria ter betado. E aí o cidadão me apronta uma dessa, cara. Eu dou overbet e ele me chova. Vamos lá. Quando o adversário chova esse river, o que nossa mão vira, né? Bom, nuts não é, né? Nuts é rei vala. Mão muito forte, ela já cai de categoria. Porque o adversário tem 9-9 lá no range dele, por exemplo. A gente tá bloqueando mãos como 10 e 9, que são two pairs que a gente domina, que ele poderia jogar dessa forma. Dama 5, Dama 7, essas mãos já teriam betado flop ou turn. Então, na minha visão, essa mão se torna um bluff catcher, né? Meio que a gente só tá ganhando de bluff aqui. É muito difícil ele chovar, né? Versus overbet. Uma mão pior que a nossa. De novo, você pode encontrar o 10 e 9 aqui, você pode encontrar 7 e 9. Mas numa mesa final, num three-handed versus overbet, a gente tem rei vala, inclusive, no nosso range, né? Jogando assim, muito do small blind. Será que ele joga desse jeito? Muito difícil saber. Esse é o tipo de mão que acontece muito pouco. E não vale a pena você ficar olhando muito pro solver, né? Quanto menos um cenário acontecer, menos ele é relevante de você olhar no solver. E mais relevante é você, de novo, entender os princípios por trás disso. Saber que categoria sua mão tá aqui. Contra esse range específico. Basicamente, eu entendo que nós estamos caçando bluffs, né? Difícil ver uma mão pior jogando dessa forma. Como disse, bloqueamos 10 e 9. E desbloqueamos, o que é péssimo, né? Desbloqueamos o rei vala. Desbloqueamos o 9-9. Seek. Achei que tá certo, aproximadamente uma a cada 3 vezes. Ai, cara. O priorística do Na Dúvida é não, do Naval Ravikant. E tendo Edge, sendo melhor que os dois na mesa, acredito que consigo extrair um EV similar de River em cenários com maior clareza. Foldei. Aí vocês digam no chat se esse fold é bom ou não. Mas tô explicando o fundamento por trás da decisão. Gelli para Nuizes. Gelli cobrindo PKO, Blind War. E foi pro HU, né? Não teve muita mão no HU. Ó, bem poucas mãos. Vamos para as mãos-chave. Nuizes, show, tava de trap, gesso. Check. Bet, overbet. Quero encaixar Chove River, né? A única forma de fazer isso é crescendo bastante o pote. Call. Chove. Gesso pro cidadão. Cravamos o torneio. E é isso, rapaziada. Vou ver ainda se esse vídeo vai em uma parte ou em mais partes. Então, se você tá vendo ele até o fim, provavelmente ele teve uma parte só. Se não, a gente vai dividi-lo. Espero que vocês tenham curtido. Queria ter falado mais, né, sobre outros conceitos envolvidos ali, principalmente da neurociência, do cérebro humano, mas não apareceu tanta oportunidade. Quem sabe nas próximas, com outras mãos, com outros torneios, a gente consiga falar mais. Beleza? Tamo junto, rapaziada. GL Máxima, vamos que vamos. Valeu!